Olá, está começando mais um Caxias Conversa, o videocast oficial da Câmara Municipal de Caxias do Sul, essa série especial intitulada Nosso Voto, Nossa Voz, que é uma produção da Assessoria de Comunicação Social aqui do Legislativo, em parceria com a Escola do Legislativo aqui do Parlamento. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a urna eletrônica. E aí, será que dá para confiar? Comigo na mesa de hoje estão Maria de Fátima Weber do Prado Lima, coordenadora do curso de Ciências da Computação da UX, aqui em Caxias do Sul, o advogado Patrick Mesomo, mesário, presidente de sessão desde 2006, e o secretário de TI do Tribunal Regional Eleitoral, Daniel Vobeto. Primeiro, bem-vindos, obrigado pela presença aqui, para nós falar sobre esse tema tão importante para o processo eleitoral como um todo, do pleito que se aproxima agora em outubro. Vamos começar do começo, assim, né? Daniel, primeiro, bem-vindo. Conta para nós um pouquinho, o que tem por trás desse processo da urna eletrônica para chegar lá na ponta? O que tem por aí? Qual que é a garantia que o TRE nos dá enquanto eleitores? Bom, a história é longa, né? É longa. A urna eletrônica começou a sua história oficial em 1996. Foi o ano que eu entrei na Justiça Eleitoral, inclusive. Uma semana depois que eu entrei, foi apresentado para a urna eletrônica. É um projeto que foi sendo desenvolvido aos poucos, teve várias fases esse projeto. Se trouxe a urna eletrônica para o cenário da eleição brasileira por uma absoluta necessidade de transparência e de lisura na eleição. A gente tinha muitos problemas de fraude efetivamente comprovadas nas eleições anteriores e se chegou à conclusão de que não ia ter como coibir essas fraudes se não fosse tendo um sistema eletrônico para captar os votos e fazer o seu cômputo, porque era incontrolável da tamanha dimensão da eleição brasileira. E aí esse projeto ele começou lá, a primeira urna eletrônica ela era um projeto muito rudimentar, ela evoluiu muito entre a primeira e a segunda eleição e foi cada vez incorporando mais requisitos de segurança dentro. Então nós começamos com um projeto tentando fazer uma eleição eletrônica lá em 96, tinha vários paradigmas para serem quebrados, a gente tinha a questão as pessoas escreviam o nome do candidato, foi uma eleição onde a gente teve que ensinar a população a votar no número do candidato. Mudou muita coisa do jeito de fazer a eleição com a urna eletrônica. E depois foram se incorporando realmente mecanismos de segurança mais robustos, certificação digital, que é a base da segurança da urna eletrônica, processos de validação de código, mecanismos de transparência crescentes que foram sendo incorporados para que a gente tivesse aquilo que hoje nós, Justiça Eleitoral, entendemos como um sistema de votação realmente seguro, capaz de fazer com que aquilo que as pessoas votam na sessão eleitoral, quando acaba a votação, a gente já tem o resultado daquela sessão eleitoral e depois a gente consegue, em poucas horas, entregar isso como resultado de uma eleição nacional, como a gente viu nessas últimas eleições de 2022. E essa segurança certamente é fruto de muito avanço na tecnologia e também na pesquisa por trás dessas ferramentas, né, Maria de Fátima? Olá a todos, é um prazer estar aqui. Sim, na verdade, de 1996, né, quando começou a urna eletrônica para cá, os avanços foram muitos. A gente tem avanços no que a gente tange a questão do hardware, né, ou seja, da urna em si, aonde, como o Daniel falou, era muito rudimentar e o processamento, enfim, todos os componentes eletrônicos e a urna em si foi, né, evoluindo quanto à parte de software, né, e principalmente a questão de segurança, né, eu acho, não sei se o Daniel concorda comigo ou não, vamos dizer assim, um dos marcos foi quando iniciou a biometria, né, vamos dizer em termos de segurança, que daí toda aquela questão de autenticação do próprio usuário foi bem importante no processo. Hoje a gente pode ficar tranquilo, né, que não há problemas na votação eletrônica, né, através da urna. E a urna, mesmo sendo esse processo tão evolutivo, chega a momentos que na ponta também tem alguma dificuldade, né, Patrick? Primeiro, bem-vindo. E o eleitor, quando chega para votar, ainda, como é um processo que a gente tem a cada 2 anos, por ali 30, 40 segundos, é um processo muitas vezes que gera dúvida e também ele é dificultoso para algumas pessoas, né? Olá, então, né, dá um olá para todo mundo, agradecer o convite. Eu tô na outra ponta, né, o pessoal aqui trabalha, Daniel, Maria de Fátima, na entrega, né, e eu tô lá na ponta junto com o eleitor pra gente fazer o dia da votação, né, e fazer todo esse passo a passo.
Além da urna eletrônica, né, eu sempre tranquilizo pela altíssima segurança da urna eletrônica, mas existem outros critérios junto com a urna eletrônica, que é a transparência humana também, né? A gente participa desse processo enquanto mesários, então a gente chega na sessão, eu como presidente de sessão desde 2006, então eu chego, a gente faz a emissão da zerésima para mostrar que não tem esse problema, né? Que na urna até se usava em 1994, que foi a eleição que gerou toda essa problemática lá no Rio de Janeiro, né? Que foi anulada a eleição dos cargos de deputado federal e estadual em decorrência dessas fraudes. E aí depois se trabalhou bastante, né? Essa questão de 96 para frente. Porque a urna vinha... eles usavam uma expressão que era engravidar a urna, né? Que era colocar um punhado de votos antes de a própria urna estar disponível para votação. E hoje a gente faz a emissão da zerésima, ela é assinada por mim enquanto mesário, pelos fiscais de partido, né? A gente sempre tem que lembrar que a eleição é feita toda ela no backstage pelos partidos políticos, e eles participam de todo o processo de fiscalização, seja na parte das urnas, junto com o Ministério Público, junto com a OAB, com outras entidades, mas também no dia, né? Então a gente emite a zerésima, todos os partidos que estão lá e que podem estar lá, eles não são obrigados, mas eles podem estar lá, todos os fiscais assinam essa zerésima. Depois, durante o dia de votação, eles participam, permanecem durante todo aquele período. E aí, no fim, todos eles, a gente emite a quantidade de boletim que seja necessário. Claro, a urna tem um limite de impressão também, mas que seja necessário para que os fiscais tenham acesso. Hoje, né, Daniel, a gente já tem a questão do QR Code, também, inclusive, para facilitar a apuração. E é matemática. Se tiver um fiscal em cada urna e todos eles somarem, tem que dar o mesmo resultado que vai dar para o Tribunal Regional Eleitoral. Não tem como. E a gente nota, assim, né? Eu já trabalhei em sessões diferentes e a gente já conhece o público, assim, então a gente já sabe, consegue prever algumas coisas que vão acontecer. Então, se a pessoa é mais idosa, né? A gente tem algumas ferramentas de colocar a numeração dos candidatos, porque realmente ainda é hoje um problema, né? Lembrar, existe muita troca partidária de todos os partidos políticos, né? O candidato que eu me lembro, tá num partido, tá em outro e vai trocando. Isso é normal, né? Tem período eleitoral para isso. E aí a pessoa tem a referência do nome, às vezes, mas não lembra do número. E aí o tribunal disponibiliza essa listagem, a gente coloca lá. Tem a questão do comprovante, até antes, tá? Eu concordo, assim, muito que a biometria foi um ponto que aumentou a segurança, mas essa segurança antes da biometria, para nós, enquanto mesários, ela também já existia, porque a gente faz essa conferência, né, de quem a listagem é super atualizada, né, então antes a gente tinha aquele problema, a pessoa falecia e permanecia ainda na lista. Hoje a gente já tem essas atualizações, os cadernos são impressos de uma forma bem próxima da data, e mesmo que não são, o cartório ainda carimba em cima quando tem alguma questão, ou o sistema urna já não está mais habilitado para receber aquele eleitor que faleceu. Então, existem hoje inúmeros dispositivos. Poderia ficar aqui sem deixar a Maria de Fátima e o Daniel falando, porque lá na ponta a gente consegue ver todas essas ferramentas que são colocadas à disposição da população, para que a gente tenha essa segurança de que o nosso voto foi exatamente aquele que está lá, está registrado e vai ser apurado, né? E tem uma questão que eu gosto de discutir, assim, que trago para a mesa também, que as eleições antes das urnas eletrônicas, elas eram muito mais passíveis de uma possível adulteração do que com o processo, né? Uma real uma adulteração, porque hoje em dia se criou, recentemente, né? Se voltou a discussão da validação desse voto, né? De alguém entrar na urna e adulterar esses votos, enfim. Eu queria que o senhor explicasse para nós um pouquinho, Daniel, como que é esse processo de segurança primeiro, né? E esse embate entre o que nós tínhamos certeza que tinha, sim, algum tipo de fraude, e hoje em dia que não se tem nenhuma, mas se especula muito em relação a isso também, né? Pois é, são várias frentes pra gente falar quando a gente fala de segurança da urna, né? O Patrick aqui deu uma mini aula aqui de alguns... Advogado fala demais, né? De alguns... Não, mas foi muito bom. Trouxe vários mecanismos de segurança e cada um deles se aplica para uma fase do processo.
E a gente às vezes não percebe que as coisas estão... A eleição vai andando e quando eu tenho no final da eleição um boletim de urna, aquilo é uma segurança para a fase pós-urna eletrônica. Eu tenho a zerésima, que é uma troca do que nós tínhamos antes, era o lacre. A urna era uma urna de lona, tinha uma tampa e tinha um lacre. Então os fiscais olhavam que não tinha nada dentro e o cara lacrava. Só que aquele lacre era um lacre que era colado. Então alguém botava em cima de uma chaleira fervendo, tirava aquela cola, abria, jogava um monte de cédula para dentro, fechava e depois que acabava a votação tinha um urna lá com 50 votos a mais para um determinado candidato. Teve situação que o relatado, se não me engano, pelo ministro Barroso, de uma urna que tinha isso aqui, os caras não se deram nem o trabalho de tirar o artilho da... Tava enrolada, foi em 94, tava enrolada num pedaço de jornal com um artilho. Com artilho. Então, como que... O punhadinho de voto ali. punhadinho de voto, não se deram nem o trabalho de tirar do artilho para engravidar essa urna, né? Mas, basicamente, o que as pessoas falam de segurança da urna se refere a duas fases do processo. A primeira fase é tal que na minha visão, eu vou falar rapidamente da segunda, que é a menos crítica na minha visão, que seria aquela fase da totalização, que é quando eu somo os votos. E aí o Patrick matou a charada aqui. A urna tem um boletim de urna, ela espera aquele boletim de urna no final da votação, e se os fiscais fizerem a soma, e nós fizemos uma eleição em Pinheiro Machado, faz uns 2 anos, uma eleição suplementar, e eu lembro que nós no cartório eleitoral estávamos esperando chegar o material e a uma quadra do cartório tinha o comitê do candidato que ganhou e os caras estavam comemorando a eleição. E a eleição era acirrada. E aí nós fomos lá. Nós estamos fazendo, naquela época nós estávamos fazendo uma espécie de um videozinho sobre a segurança da urna, sobre a eleição, nós fomos lá entrevistar o pessoal. Mas por que vocês estão comemorando? Não, porque nós somamos os votos de todos os locais e já deu que a gente ganhou. Então, não tem como tu trocar o voto no meio. Ah, mas numa eleição gigante, como a eleição de Caxias do Sul, não vai o fiscal ir em cada sessão eleitoral. Mas nós temos meios... Mas vai... Mas eu digo mas sempre, pelo menos, desculpa te interromper, mas não necessariamente durante todo o processo, mas para buscar, no final das eleições, a maioria dos partidos comparece para buscar o boletim. Aí é difícil que muitas vezes o pessoal não faz a própria soma dos votos, mas o que acontece? Nós temos outros meios onde pesquisadores conseguem, qualquer cidadão, na verdade, consegue baixar do site do TSE o resultado sessão a sessão, numa tabela só. E tem essa questão que as pessoas têm o seu resultado da sua sessão eleitoral e vão conferir com que o tribunal está divulgando os resultados. Sabe, é muito cruzamento de muita gente olhando e a gente não... a Justiça Eleitoral ou um fraudador qualquer que tivesse acesso ao sistema, ele não saberia quem olhou o quê e qualquer coisa que mudasse, alguém ia pegar. E alguém dizia assim, a sessão tal não está com o mesmo resultado que está publicado aqui, o resultado que está lá no arquivo, e se eu pego o arquivo e eu somo o resultado, não está dando o resultado de vocês. Então, essa parte final do processo... E tem muita criptografia no meio aí também, tem muita tecnologia também para evitar que a Justiça Eleitoral seja sabotada, porque também é ruim para a gente que alguém consiga alterar o resultado e alguém vai dizer, a Justiça Eleitoral divulgou um resultado que tá errado. Então tem muita proteção para isso, mas independente disso, tem toda essa proteção de um papel ali do boletim de urna que mata isso. E muita gente que, inclusive, defende o voto impresso, diz que precisa do voto impresso por causa dessa fase. Só que nessa fase já tem a impressão do resultado. Então o voto impresso não agregaria nada para essa fase. Aí vem a primeira fase, que é a fase que realmente mais preocupa as pessoas, que tira o nosso sono, que a Justiça Eleitoral investe muito para essa fase, né? Que é a fase de garantir que o voto digitado na urna, ele não seja desviado na urna e que já o resultado que sai seja um resultado que não bata com a vontade do eleitor. Então, que é o temor, é o grande temor das pessoas que tu coloque dentro da urna eletrônica e aí eu conseguiria, colocando dentro da urna um dispositivo que desvia a voto das pessoas, eu teria todas as eleições de uma determinada eleição fazendo o desvio de votos. O alcance disso seria gigantesco, né? Então, isso realmente é um ataque que não é absurdo de se cogitar esse ataque, então a Justiça Eleitoral trata isso com muita seriedade. E tem vários mecanismos aí que são empregados para garantir que isso não aconteça. Tudo começa com uma inspeção, o desenvolvimento do código, o programa que a gente faz, ele é exibido para especialistas dos partidos, para as pessoas. Nós temos, inclusive, também uma fase anterior, um pouquinho ainda, que é a fase do teste público de segurança. Onde que aconteceu agora em janeiro de... Em novembro tivemos o teste público.
Em janeiro foram publicados... Foi a publicação do resultado, né? Isso. Então, no teste público de segurança também qualquer brasileiro, não precisa ter vínculo com nenhuma entidade, pode ir lá e fazer o teste. E a gente tem gente muito boa trabalhando nisso. Cada ano a gente tem um aperfeiçoamentozinho na segurança da urna a partir desse teste. Mas, ainda voltando a essa questão da segurança da urna, o mais importante mesmo é essa verificação que é feita dos programas. E aí tem uma coisa que eu sempre, quando eu faço palestra, alguma coisa falando da urna eletrônica, eu faço questão de enfatizar. E talvez muitas vezes as pessoas ali não estão interessadas em ver como é que é o hardware, como é que é isso, como é que é aquilo, e às vezes não dão bola para isso. O objetivo da segurança na urna não é tornar uma fraude absolutamente impossível, que se descer um alienígena aqui para fazer um negócio, ele não tenha como, que seja absolutamente impossível e comprovadamente científico que é impossível. E aí na área da ciência da computação a gente tem muita questão da prova, né? A gente tem algumas áreas que a gente tem que provar a segurança ou tem provas matemáticas. Até porque em ciência da computação a gente diz que nada é seguro, totalmente seguro. Mas a gente tem várias questões que a gente pode analisar os pontos falhos, analisar as vulnerabilidades, os riscos, para ter aquela segurança. Ou vamos dizer assim, a maior ignorância é tu achar que está seguro. Então, todo esse processo faz parte de garantir a segurança também, né, então, Daniel? Exatamente, perfeito. O nosso objetivo, então, não é garantir uma segurança absoluta no processo, mas é ter um processo construído de tal forma que seja absolutamente inviável produzir a fraude. Então, isso é uma coisa que muitas vezes os caras que vão lá olhar de algumas entidades, obviamente, tentando de alguma forma desmerecer o sistema ou alguma coisa, quer dizer, eu não consigo provar que não tenha nada dentro desse código. Os caras às vezes afirmam isso. São milhões de linhas de código, eu não consigo provar que não tenha nada aqui dentro. Mas quando a gente vai começar a olhar os mecanismos de segurança da urna, a gente vê que tem várias fases onde o software da urna ele é meio que testado, ele se testa e cria portas para verificar se não tem nada fazendo errado. E aí eu vou ver que se eu fosse fazer um software fraudulento, ele teria que ter vários lugares com alterações para conseguir não só funcionar, mas ele tem que fazer essa fraude do jeito que se diz. E aí o cara fala, não, mas o software pode testar também se tu não está fazendo tal coisa, porque nós temos um teste no dia da eleição que é a auditoria de integridade da urna, que antigamente a gente chamava de votação paralela, né, que nós recolhemos 27 urnas do estado, levamos para a capital, e no horário da votação, a urna não tem GPS, ela foi sequestrada do local de votação onde ela estava pronta para votar, e a gente vota nos candidatos daquele município onde é aquela urna. E fica votando o dia inteiro naquela urna. E aí no final a gente conta, a gente vai contando os votos, aí sim a gente não tem a questão do sigilo, e a gente pode verificar se a urna está batendo. A gente faz isso toda eleição e nunca dá diferença. Aí os caras falam, não, mas a urna está verificando lá se tu não está demorando pouco tempo para votar, se o teu tempo de votação é sempre o mesmo, se a frequência nas telas... Pô, mas se eu for fazer um programa para isso, esse programa vai crescer. E aí esse programa eu estou expondo lá para os especialistas olharem, não tem como o cara que conhece programação não bater o olho num código desse, isso aqui é uma fraude que está sendo implementada aqui dentro. Não é uma coisa de mudar uma linhazinha e trocar um símbolozinho para poder fazer. Até porque se a gente for analisar, o programa de votação em si, ele é simples, ele não é complexo. Não tem muito o que ter um erro lá dentro e tu não conseguir ver, vamos dizer assim, pelo tipo de software, né, que é desenvolvido. Exato. Então não é tão difícil de olhar assim, mas as pessoas trazem uma carga assim para tentar criar uma mística em torno da segurança da urna para impedir. E aí na parte final desse caminho a gente tem a segurança do próprio hardware da urna, que aí é aquele teste público de segurança que eu citei, que acontece todo novembro de ano ímpar. Ele é realmente para garantir que o hardware da urna seja bom o suficiente, e aí tem muita tecnologia ali, muita questão de certificação digital. A gente já está usando algoritmos de criptografia que suportam computação quântica, que é uma nova geração de computação que está surgindo, que daqui a pouco tempo vai quebrar toda a criptografia que nós utilizamos no dia a dia, porque eles vão ter uma capacidade de processamento tão grande que vão conseguir quebrar os códigos de criptografia que são usados usualmente no dia a dia.
A urna eletrônica já é provida de códigos que suportam essa computação quântica. Tem uma complexidade tamanha que nem computação quântica consegue quebrar isso. Então, tem tecnologia de ponta que é utilizada para garantir que o programa que foi inspecionado por esses especialistas, ele é o mesmo programa que chega na urna. Não tem como eu pegar e criar um outro programa num cantinho e ir lá e trocar. Então, isso tudo é que nos dá aí a parte mais técnica, assim, seria da segurança. Essa segurança que a gente tem de que aquilo ali que está ali para as pessoas votarem é seguro, que o voto que as pessoas colocam naquela urna funciona, apesar de todas as narrativas e denúncias. E se a gente for... Já vou concluir para passar a palavra para os outros também, porque não é um monólogo isso aqui. Se a gente for olhar as denúncias que a gente tem sobre a urna eletrônica, elas são todas carregadas de falta de conhecimento sobre como funciona de verdade uma urna eletrônica. Nenhuma denúncia cai minimamente em pé. Eu costumo dizer no final dos meus treinamentos que eu discordo do TSE, porque o TSE costuma falar, o Tribunal Superior Eleitoral costuma falar que jamais foi comprovada uma fraude contra a urna eletrônica. Eu costumo dizer que essa afirmação não é a melhor afirmação. Eu costumo dizer que há várias denúncias contra a urna eletrônica e todas as denúncias nós provamos que eram falsas. Então nós conseguimos provar que todas as denúncias eram falsas, porque para atacar a urna a pessoa parte de alguma mentira e essa mentira a gente consegue derrubar muito fácil. Tu sabe que ouvindo o senhor Maria de Fátima falar na questão de, bom, não é que ela é 100% segura, isso também é uma provocação para que o sistema continue trabalhando para que ele seja cada vez mais robusto. Mas esse é o mote, ideia, né? O mote de qualquer parte da segurança. Ele é seguro até que ele seja atacado e novos mecanismos de segurança vão surgindo. É tudo uma evolução. Senão a gente não precisaria evoluir, né, se fosse tudo 100% seguro. Mas a questão da urna é que a segurança da urna ela começa nos testes, né, que são efetuados antes, onde no mínimo são 14, fora todo mundo que quiser testar, mas vamos dizer assim, de entidades que realizam o teste, são 14 entidades, né, Daniel, eu acho. Isso que varia de eleição para eleição, né? Mas eu acho que essa última aqui, eu estava lendo que foram 14, entre elas a Sociedade Brasileira de Computação, que coloca os melhores especialistas em questões de segurança das universidades brasileiras fazendo o teste, validando exatamente esse processo. Então, a segurança começa ali. Depois, todos os mecanismos de segurança colocados, tanto a nível de software, de criptografia. O que é criptografia? Quando tu embaralha os dados, né? Embaralha tudo para que as pessoas, a olhos vistos, né? Para quem não conhece esse termo, explicando assim de uma forma bem geral, né? Não consigam identificar o que está lá escrito. Então, é segurança no software, é segurança no hardware, né? É segurança em todo o processo. Então, que nem a gente disse, a gente não pode afirmar que nunca vai ter problema de segurança. O que a gente pode dizer é que o processo é muito bem cuidado, né? Ele é muito bem estudado, focado, utilizando todos os processos e mecanismos mais atuais para que não haja problema. Né? Então, eu até estava comentando antes com o Marcelo, né, que dando uma olhada nos artigos, daí agora artigos científicos, se a gente não vai pegar e vai ver pela questão da prova, né, mas artigos científicos que peçam a questão de fraude em urna eletrônica ou problemas, falhas na urna eletrônica. Nos últimos anos não existe, né, nada que aponte isso. O que existe, né, nas pesquisas dos últimos anos é o estudo de fake news sobre os problemas de segurança e daí aponta quantos milhões, né, de fake news foram postados em cada rede social, enfim. Mas em questões de segurança real, nada foi publicado. Isso científico. Eu vejo pelo lado científico, né, cientificamente. E, Patrick, chega na ponta essa dúvida? O eleitor chega com alguma dúvida para votar? Questiona o processo? Qual que é a experiência da ponta? Chega e questiona. Isso é normal de todo o processo, né? A gente tem que sempre saber lidar com isso. Mas tem uma diferença que às vezes talvez o eleitor confunda, que é o voto impresso e o comprovante do candidato que eu votei.
Isso não existe, ao meu ver, enquanto cidadão, enquanto advogado, nunca vai existir, porque o voto é secreto, garantido constitucionalmente. Eu não vou sair de lá com um comprovante Já passamos dessa fase, né? de em quem eu votei, porque isso é praticamente passar um recibo para que a pessoa vá até o partido político qualquer que seja e diga, eu votei no senhor, votei na senhora e eu quero a minha recompensa em troca disso. O segredo da eleição, ela tá justamente nisso, no voto individual de cada um, para que eu me resguarde de que eu não seja obrigado ou coagido a votar em determinado ou determinada candidata. Então, isso não tem nada a ver com o voto impresso, porque mesmo, lembrando, né, Daniel, mesmo quando o voto era impresso, a gente também não tinha comprovante de em quem a gente votava. Né? Então, tem um ponto que se discutiu muito nessas últimas 2 eleições, talvez, que é essa questão desse comprovante de em quem eu votei, enfim, essas questões. Isso eu imagino que ainda não tenha chego de alguma forma concreta até o STF, mas a questão do voto impresso, o STF já consagrou que ele é considerado inconstitucional, então, por enquanto a gente tiver essas composições, vai ficar dessa forma. Mas o que eu falei no começo, acho que além disso, assim, né, eu não conheço de tecnologia como vocês, mas existe um terceiro fator de autenticação nas eleições, que são as próprias pessoas. Nós, mesários, nós também somos eleitores. E o partido que eu votei não é o mesmo que o meu primeiro mesário votou, não é o mesmo que o meu secretário votou, mas é um leque, são muitas pessoas. Então, é uma autofiscalização. Todo mundo também... pessoas interessadas no processo, né? Exato. Então, além dos fiscais, as pessoas que estão lá também são politizadas, também votam, né? Não são votadas, porque eu não posso ter candidato ou relação de candidato como mesário voluntário, por uma questão legal, obviamente. Mas essas pessoas também têm suas preferências políticas, como todos os outros. Então, além de a urna estar fraudada, teria que ter um conluio coletivo. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para... seriam, como o Daniel falou antes, eu preciso de muitos fatores, todos eles somados e sem possibilidade de rastreio para que desse certo. E talvez isso, quiçá, acontecesse em uma urna, né? Num universo, assim, de pensar... A gente pega situações corriqueiras, assim, né? A gente tá lá, a minha sessão, essa última, estava acumulada, e a gente tinha 380 e poucos eleitores, que é bastante, assim, para uma sessão. Então, a gente passava o dia digitando número de título de eleitor e a gente errava. E a urna dizia, este eleitor não pertence a esta sessão. E eu não posso dizer, quer votar igual, sim. Não pertence. Então, o máximo que vai acontecer é eu dizer sim, porque a urna vai me pedir se ele quer justificar o voto, porque ele não está na cidade dele. Então, eu vou justificar, vou coletar. Agora, até eu acho que no último ano já não tinha mais o código, né? Aquele código de autenticação. Eu assino, ele assina, eu fico com uma via, ele fica com outra. Ele está liberado, ele não pode votar. E é legal para quem quiser buscar essas informações assim do voto impresso, no site do TSE tem os apelidos desses votos e tem um que era o eleitor fósforo, né? Que ele tinha uma feição de fácil modificação, então ele ia em diversas urnas e em diversas sessões e votava. Então ele riscava, por isso fósforo, ele riscava várias urnas. Né? Então, hoje isso é impossível de se fazer, porque ou ele tá naquela sessão ou ele não tá. E se ele não tá, ou ele vai justificar, o voto dele não vai ser computado. Então, são N questões, a biometria, né? A biometria não passou. Vai precisar da data de nascimento, além do documento que a gente já confere de todo mundo. A pessoa vai ter que me dizer a data de nascimento. E a data de nascimento não tá no livro. Então, eu não consigo fazer, mesmo que eu quisesse simular o voto dela, eu não consigo porque eu não tenho nem a biometria, e mesmo que a biometria dela não funcione, eu não tenho o ano de nascimento dela. Então, são muitos fatores que a gente tem. Além disso, que nem eu falei, tenho meus outros colegas que são cada um de um partido, de um voto, de uma escolha de preferência enquanto eleitor, que também a gente está fiscalizando. Na minha frente, a gente sempre deixa na minha sessão 2, 3 cadeiras, que inclusive para os fiscais de partido que estão circulando passar. Aqui em Caxias, apesar de a gente ser uma cidade grande, os juízes eleitorais, a gente tem 3 hoje em Caxias, né, que são designados da Justiça Estadual,
eles passam junto com o Ministério Público, passam nas sessões para saber como está o andamento, enfim, é muita gente atuando, né, previamente a isso. Tem a questão das entidades, né, que além disso, de ter a Sociedade Brasileira de Computação, tem Congresso Nacional, partidos políticos, OAB, Ministério Público, é muita entidade envolvida. Também tem a questão de que a gente ainda tem, apesar de tudo isso, a gente ainda conta com os lacres, né? Eu recebo a urna lacrada, eu tiro a mídia de leitura, lacro o envelope, lacro a urna de volta para que ela seja recolhida, levo o envelope lacrado para apuração. Então, além disso, tem todas essas pontas, né? Deixo os boletins de urna disponíveis. Então, é muita informação. Assim, tudo amarrado, né? Não é a urna, ela é um elemento. Ela é um dos... Ela é o elemento de exatamente, ela é o elemento de né? coleta da vontade, mas depois, antes e depois disso, são muitos fatores que fazem essa eleição e que fazem que o resultado seja. Tanto acho que talvez uma das maiores provas de que a urna funciona é que existe uma grande alternância de poder no país, né? Se a urna não funcionasse e alguém tivesse o controle sobre ela, não existiria uma alternância. E não falam em nível nacional. Local, quantas vezes se troca de prefeito, de vereador, de partido, né? Existe essa alternância em que a gente ainda talvez polarize direita e esquerda, mas existe uma alternância partidária que se existisse um controle absoluto sobre a urna, não seria talvez dessa forma, né? E a gente tem também uma questão de que muitos dos políticos, né, que acabam questionando o sistema, só questionam depois que foram eleitos pelo sistema ao qual se submeteram que estava posto, né? Então, a gente tem uma narrativa também ali de um viés ideológico, muitas vezes, para questionar o sistema ou criar daqui a pouco um ponto para fake news ou buscar, enfim, algum tipo de descredibilização do processo, mas também da justiça, que é um ponto, um pilar fundamental, assim. E uma coisa que a gente ouve bastante são 2 pontos, assim. Acho que o avanço da internet... E aí entra toda a questão de que a urna não é conectada à internet, enfim, toda essa questão. E a comparação com a eleição de outros grandes países, né? Outras grandes economias em relação ao sistema. Como que o senhor e o tribunal veem isso, Daniel? Pois é, se a gente olha o mapa mundi de onde é que usa a urna eletrônica, eu sempre costumo dizer que a gente tem 2 critérios que fizeram o Brasil ser talvez o grande case mundial de votação eletrônica. Nós temos aqui, primeiro nós temos uma justiça eleitoral, que são poucos países que têm uma justiça eleitoral com uma estrutura que nem tem a justiça eleitoral brasileira, que é um órgão permanente, estruturado nacionalmente, de uma forma vertical, que tem padronização, que tem uma legislação única para seguir. Não é só uma questão da justiça eleitoral, mas o sistema eleitoral brasileiro, ele é muito robusto. Isso permitiu que se criasse o projeto Urna Eletrônica, esse produto que foi evoluindo. A gente conseguiu criar uma coisa boa a partir do nosso projeto. Se a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, como é que funciona? Eles têm... O sistema eleitoral deles lá é composto por órgãos estaduais. Comitês, né? Os comitês, é uma estrutura muito quebrada. Eles não têm essa estrutura que nem a gente tem aqui. Como é que funciona lá? Empresas criam equipamentos de votação eletrônica e vendem para o órgão para cada eleição. Nessa eleição nós vamos usar o software, o produto da empresa tal. Na outra eleição ganhou o contrato a empresa tal para fazer a eleição. Então, são empresas que criam. E essas empresas não detêm essa governança que a Justiça Eleitoral consegue colocar na urna eletrônica, que nem a brasileira, de ter toda essa etapa de verificação de códigos, essas coisas todas. Não, é uma empresa que está colocando. Por isso que os caras usam tanto voto impresso lá. Porque a urna deles é uma porcaria. Tem uma matéria, uma reportagem, acho que é da Globo News, que circula toda hora me mandando WhatsApp, dizendo isso aqui é verdade, falando com congressos lá de urna eletrônica lá dos Estados Unidos, que os caras quebraram, em 5 minutos, quebraram todas as urnas, o software de todas as urnas eletrônicas. Porque a segurança deles é uma porcaria. Mas não te mostraram a reportagem que acharam um monte de envelope com votações enviadas no correio de pessoas que não existiam, como acontece nos Estados Unidos, né? Mas eu quero dizer assim, aí fazem essa reportagem dizendo que lá quebraram, mas é outra realidade, é um outro sistema de eleição. A urna brasileira não estava lá. Então a gente tem primeiro essa questão da qualidade, da capacidade que a gente tem aqui, que nem nos Estados Unidos tem de produzir uma urna boa.
São 3 critérios. Um é a capacidade. O segundo critério é a necessidade. Tá? E aí tu vai ver, não são 2 critérios, é a capacidade e necessidade. A necessidade, a gente vai olhar, vai na Europa lá ver como é que os caras fazem a votação. É uma votação por lista, termina a votação, os mesários lá, em 5 minutos eles pegam, eles abrem a urna ali, fazem os montinhos com os votos que os eleitores colocaram, contabilizam e acabou. E mandam. Não tem muita burocracia nem nada, eles conseguem fazer, porque é uma sociedade que tem a confiança embutida nessa sociedade. Eles conseguem, eles têm uma maturidade muito maior e as pessoas estão ali, se o cara tentar roubar ali, ele vai preso, uma cana dura que ele vai pegar, ele vai se incomodar, ele não faz. Aqui não, aqui a coisa a gente sabe que é diferente. E aí, aí a gente olha nesse mapa mundi de quem usa urna eletrônica, a gente vai olhar na África. Provavelmente eles têm os mesmos problemas que nós tínhamos aqui. Só que lá a gente olha um vazio. Quase não tem experiências com urna eletrônica. Falta capacidade. Falta dinheiro, falta uma estruturação. Então talvez lá onde precise não tem. Então se a gente olha o mapa mundi, normalmente quem tem capacidade mundo afora não precisa. Quem precisa não tem capacidade. E o Brasil é meio que um oásis aí, que é quem precisa e consegue. E aí a gente tem essa urna eletrônica nossa que ela é diferente dos outros. Por isso que o Brasil acaba sendo essa coisa do só o Brasil tem essa urna, porque só o Brasil precisa dela. Só o Brasil tem um sistema de votação onde o eleitor às vezes tem 3.000 candidatos na mão dele, que ele pode escolher um. Essa era uma observação que eu ia fazer, porque quando a gente recebe a urna lá na ponta, a gente recebe uma listagem dos candidatos. E essa listagem que tem cada folha A4... quando a gente tem eleição, por exemplo, que tem 2 cargos de senador, a gente tem mais de 20, 23, 25 páginas, às vezes, isso que a gente tem que afixar. Tu não é mesário de São Paulo. Porque daí os deputados, a quantidade de deputados estaduais aumenta, né? Vereadores. São Paulo chega a ter 3.000 candidatos numa urna. E aí não tem como, E aí, né? como é que... Com alguns contabilizados. Como é que eu vou entregar isso para um mesário contar? Um voto. O sistema de votação e a urna do outro país, que é tela touch, que tu vai lá e só escolhe ali a listinha. Não funciona para o nosso. O nosso tem que digitar o número do candidato. É outra realidade, é um outro sistema. Então, nós tentamos usar a nossa urna numa eleição da Argentina. Participei daquela eleição lá, fiquei no município lá de Saladillo. Fiquei lá o final de semana para dar apoio à eleição. Gente, é uma loucura. A votação deles é assim, tu começa, ele abre o primeiro cargo, tu diz, eu quero votar no candidato tal. A próxima pergunta é, porque o eleitor lá, ele entra numa sala e ele chama de quarto escuro, ele fica sozinho na sala e tem todas as cédulas em cima de uma mesa que são produzidas pelos partidos. E o eleitor, ele ganha um envelope e tem uma reguinha na sala. E ele tem que ir lá, ou ele pega uma cédula inteira de um partido com todos os cargos, e é uma cédula desse tamanho assim, ó, vocês fazem um negócio bonitão para chamar atenção, assim. Ou o cara pega aquilo ali, dobra e coloca no envelope, ou ele pega uma reguinha e sai cortando. Não, para prefeito eu quero votar nesse cara desse partido. Mas pro outro cargo eu quero esse cara. Ele sai cortando. Eles chamam de índice de corte. Até quantas pessoas cortaram o voto e quantas pessoas pegaram o voto inteiro. Então, na nossa urna, tinha que fazer assim, cara, digitava o número do partido que queria, e a urna perguntava para ele assim, tu quer cortar ou tu quer encerrar assim? Se o cara disser, eu quero cortar, aí e era tudo no 1 ou 0 no nosso, né? Pra cortar. Eu quero digita 1 pra cortar e 2 pra terminar, por exemplo. Aí o cara quer cortar, entrava um outro menu. Era um troço insano votar naquilo ali. E não tinha como a pessoa votar naquilo ali. Porque não é feito para... Nossa não é feita para aquele sistema maluco deles, que consegue ser mais maluco que o nosso. Mas não funciona. Então a nossa urna é feita para nossa eleição. E deixa eu só chamar, só um detalhezinho aí que tu falaste da tela touch, né? Aqui para nós, a nossa urna tem acessibilidade, né? Tela touch, tu não consegue acessibilidade. Nós temos. Mas é assim. Inclusão, né? Inclusão. Embora a gente esteja cada vez mais vendo pessoas que chegam na sessão eleitoral e vão apertar na tela. As pessoas estão acostumadas. Sim. Mas especialmente. Onde é que desbloqueia aqui? Mais ou menos isso. E a questão do ciclo de vida da urna. Quantas urnas... A gente tem vários modelos de urna que continuam sendo usados, né? Ainda em outros processos eleitorais. Como que a Justiça Eleitoral vê esse processo, Daniel? Só um parênteses para parabenizar essa última, porque até o visual dela tá... Muito nossa, né? Pro mesário facilitou muito, assim. A gente tem o
a parte do mesário ali, né? Facilitou bastante até, às vezes, para nós, a inclinação de como tá posicionado o terminal do mesário, porque a gente fica o dia inteiro, né? Já modifica para nós a nossa ergonomia, as nossas coisas, assim, do dia a dia. Essa urna nova aí, esse terminal do mesário, ele vai revolucionar a urna eletrônica. Já tem alguma coisa que melhoraram para essa eleição, mas quando nós conseguirmos expurgar todas as urnas antigas, aí vai abrir a porta da esperança vai abrir para o mesário, porque ali tem uma tela touch. E a gente sempre trabalhou com tecnologia numérica, então essas questões, é sim ou é não, era sempre um código que tinha que botar, ou é branco ou é corrige, tinha que fazer alguma coisa para, né, confirma, corrige, ou digita um código. Não, agora vai ser tela touch, tu aperta ali, abre o menu e o cara escolhe o que ele quer, vai ser muito mais fácil para o mesário. Mas realmente acontece isso, né? É um processo evolutivo, a gente começou com urnas em poucas cidades e foi crescendo. E isso foi proposital para que a gente tivesse um ganho de maturidade no processo. Se nós tivéssemos comprado todas as urnas lá no início, teríamos ficado muitos anos com uma urna fraca. Então a gente vai evoluindo. E nós estamos agora no processo, as urnas duram em torno de 10 anos. Né? Nós vamos usar nessa eleição agora as urnas 2013, 2015, 20 e 22. Então a 2013 já está indo para o 11º ano de vida. Né? Então já tá indo pro fim realmente para a última eleição dela. Espero que a 2015 também possa já ir para o seu último ano de vida, para que a gente possa na próxima eleição, mas eu não sei se vai ser possível, tudo depende de recursos para comprar mais urnas, para se poder expurgar a urna 2015 também, que é a última urna que tem só 2 linhazinhas na tela e não é touch. Né? Mas esse é um processo que a gente vai fazendo e dá trabalho, porque tem que receber a urna, fazer remanejamento, tira a urna as urnas velhas do lugar para o espaço, recebe uma nova, coloca uma nova. É um trabalhão que a gente passa. Então as pessoas enxergam na Justiça Eleitoral um órgão que trabalha só de 4 em 4 anos, as pessoas falam, embora tenha eleições de 2 em 2, mas a gente trabalha o tempo inteiro. Assim, o pessoal que trabalha com urna eletrônica é um trabalho que não tem fim. O pessoal trabalha o tempo inteiro em cima da urna. Só dá um refresquinho ali, mas tem outras atividades e logo depois da eleição que tem que ficar lacrada a urna. Mas depois é teste, validação, essa questão de aceitar a urna nova, trabalhão grande. Bom, a gente vai chegando ao fim da nossa conversa aqui, do Caxias Conversa especial Nosso Voto, Nossa Voz. Eu queria agradecer os convidados desse bate-papo e deixar, né, aberto para essa palavra final. Maria de Fátima, obrigado por ter estado aqui conosco em nome da nossa universidade, trazendo a voz da academia para essa discussão também, que eu acho que é muito importante. Obrigada pelo convite e deixar claro, né, fiquem tranquilos ao votar, né, a urna é segura. Nós não podemos nem comparar, né, a nossa urna, como o Daniel falou, com urnas de outros países e muito menos não tem nem o que comparar com o voto, né, algo que a gente nem imagina mais que uma vez tenha passado, que era o voto escrito, né? Escrito. Patrick Mesomo, obrigado pela participação no Caxias Conversa e que tenhamos, né, um pleito mais tranquilo com que os mesários não sofreram tanto nesse ano, né? Obrigado pela participação. A gente que agradece, é importante, né? Também dizer que a Justiça Eleitoral, não falo pela Justiça Eleitoral, mas como parte dela, está disponível para receber essas pessoas que tenham dúvidas sobre o processo durante todo o processo, para também, se não tiverem parentesco ou vinculação com partidos políticos, para que se voluntariem para participar como mesário, porque é feito pela população, né? E participem de todo o processo, participem das apurações, ou se tem vinculação com o partido político, que se candidatem como fiscal de partido e compareçam no dia das eleições, assinem a zerésima, peguem uma cópia dos boletins para também, junto com a Justiça Eleitoral, participar desse processo eleitoral, garantindo a transparência e a cidadania para que as pessoas possam cada vez mais acreditar que não existe outro caminho que não a democracia e que não o voto secreto. Excelente, Daniel. Obrigado pela participação, pelo apoio do TRRS nessa conversa e que possamos, né, ter um processo eleitoral cada vez mais seguro e com esse voto garantido na construção de uma democracia cada vez mais sólida. Eu que agradeço, queria agradecer a parceria da Maria de Fátima, do Patrick, para essa mesa aqui.
pegar carona no Patrick aqui, essa questão do voluntariado dos mesários. Nós tivemos essa grande tragédia acontecendo no nosso estado agora, as pessoas puderam ver agora, quer seja por alguma atuação que não gostaram ou de uma atuação que gostaram da prefeitura, a importância de um prefeito. E nós certamente teremos alguma dificuldade em algumas localidades para conseguir mesários, porque algumas pessoas estão com muita dificuldade, então o voluntariado é muito bom. Pegando outra carona no que o Patrick falou, na sessão eleitoral são pessoas que trabalham de diferentes ideologias, diferentes visões de mundo, assim como dentro da justiça eleitoral. A justiça eleitoral não é feita de pés de alface, é feita de pessoas que lidam no ambiente próximo à política, trabalham dentro do órgão de uma forma apolítica, mas se tivesse alguém fazendo alguma coisa errada, certamente o outro ia dizer, não, isso eu não vou tolerar e não vai acontecer. Né? E de todos os sistemas que não são totalmente seguros do mundo, eu diria que a nossa urna eletrônica, sem o voto impresso que abre milhões de vulnerabilidades, é o mais seguro de todos. Tá? Eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi muito bom mesmo. É isso aí, a gente então vai encerrando o Caxias Conversa especial, Nosso Voto, Nossa Voz dessa edição, e a gente te espera num próximo episódio. Você confere no YouTube, no Spotify e no Amazon Music os episódios anteriores também desse especial, as eleições de 2024. TV Câmara Caxias, na comunidade, nas eleições, na cidade, todo dia.